E o mundo tá esquisito, né, Daniel? Da última vez que a gente conversou, a gente ainda não tinha, apesar de eu já ter falado sobre esse assunto com outras vezes aqui com outros caras, Legal. o Trump ainda não tinha decidido que ia taxar o Brasil em 50%, né? Tava uma taxinha de 10% só. Tava leve ali. A gente tava inclusive ali meio na moita, esperando ver o que ia acontecer e tal. Mas essa decisão tem umas 2 semanas, alguma coisa assim, por aí, né? 2 semanas e meia. Foi no dia seguinte lá do evento dos BRICS lá no Rio. Foi. Parece que foi uma resposta já, né? Então, aí teve a carta que ele mandou, que aparentemente é uma carta meio genérica que ele mandou pra todo mundo. Inclusive, ele diz na carta que a gente tem déficit com os Estados Unidos. Na balança comercial, ele usou esse argumento. E ele menciona Bolsonaro, ele menciona uma porrada de coisa ali. E aí, antes da gente começar aqui, cara, eu tava te perguntando se tu acha que o Eduardo Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso mesmo. Tá. Mas eu acho que a tese principal é retaliação pela existência dos BRICS e pelo que eles estão propondo de uma forma geral, né? Inclusive, aí tá o Lula falando de uma possível desdolarização ou fazer negócios com uma outra moeda e tal. Sim. Mas vamos lá. Esses 50% de taxa do Trump tá rolando, pelo menos. A gente já viu aí em outras coisas que ele falou, que os caras ficam sacaneando. Existe uma sigla chamada TACO, que é o Trump Always Chickens Out, né? Mas como é que você enxerga isso daí? Sim. Porque assim, eu te perguntei, cara, vai piorar, vai melhorar? E tu falou, cara, a Bíblia falou que vai piorar. E o que a gente vê, né? Parece que tá piorando. Então, assim, eu creio que o Trump tava doido para arrumar encrenca com o Brasil e tava arrumando um motivo. E eu acho que caiu como uma luva para ele. Porque eu acho que a ideia é o seguinte: primeiro, eles precisam dos nossos recursos naturais. Eles tentaram sugar os recursos lá em sentido leste-oeste, na Ucrânia, na Rússia, não conseguiram. Então agora ele está no eixo norte-sul. Primeiro ele olhou, Canadá, tem gás pra caramba, petróleo, vira o 51º estado. Olhou pra Groenlândia, que a gente aqui no Brasil olha a Groenlândia e fala, cara, é só gelo. Tem nada. Recurso natural pra caramba. Depois de olhar pro norte, ele agora tá olhando pro sul. Porque, cara, você pega um dado, Eric Schmidt, que é o CEO do Google, ele tá muito nativo, dando palestra e tal, e ele falou, daqui a alguns anos, 99% da energia global será consumida pela inteligência artificial. Então virou uma corrida por energia. Energia é coisa que a gente tem pra caramba, né? Se ele consegue emplacar no ano que vem aqui um chapa dele, fica muito mais fácil dele mamar na nossa energia aí. Então, eu creio que ele já estava bolando alguma coisa, talvez para gerar uma instabilidade no Brasil, para a população ou ficar insatisfeita querendo mudança, né? Porque quando pega no bolso o cara começa a querer mudança, ou a ideia é todo mundo pensar assim, cara, a gente tem uma gestão que não é amiga do Trump, olha o problema. Se botar um amigão dele, resolve. O cara partir por tudo ou nada, falar, meu irmão, se isso resolve, ok. Eu tenho a impressão que faz parte de uma estratégia nesse sentido. E eu acho que quando a gente chega perto de um ano de disputa assim, por cargos de poder, tudo que acontece dentro do país tem a ver com isso. Então, às vezes, ele já está olhando para a disputa do ano que vem, que se eu não estou enganado, dia 4 de outubro. Eu acho que ele está de olho em 4 de outubro e querer gerar uma nova situação a partir do caos. Tu acha que os brasileiros estão engolindo isso legal? Porque assim, eu vejo que, primeiro, pra ser sincero, eu não vejo a galera falando muito disso daí na rua. Não tá. Porque não tá em vigor ainda, ainda 1º de agosto. Começou a doer. Não. Né? Mas os caras do governo estão lá se reunindo com empresários e tudo mais e tal. Então tá todo mundo meio que sentindo, ou não nem sentindo, tá todo mundo encarando a possibilidade do pior cenário possível, que é no dia 1º, de fato, entrar em vigor essa taxação aí. Mas, não sei, cara, porque assim, eu conversei com os outros caras aqui e eles estavam bem mais tranquilos no sentido de, não, cara, ele sempre volta atrás. Provavelmente vai ter uma taxa, mas 50% provavelmente não. E tudo mais. E tem alguns setores brasileiros que já estão tomando as precauções, né? Os caras estão já adiantando as exportações ou mandando uns dólares lá para fora, né? Com certeza. Então, assim, olhando os dados, né? Se você pensa assim, além do que a galera já falou aqui, os dados econômicos são sempre interessantes porque eles antecipam o que vai acontecer. Na época que estava tendo que os Estados Unidos entraram no conflito contra o Irã, o petróleo não tinha subido tanto. Então, alguns analistas como o Cobice Report, ele já estavam falando, cara, isso é sinal de que não vai durar muito esse conflito. E o cara acertou.
Eu achei que ia durar mais, mas ele acertou. Apesar de que eu creio que esse conflito vai voltar. Provavelmente. Ontem a gente saiu uma matéria de um perfil que é de finanças chamado Financialot, e ele falou que o Trump falou que vai voltar com a guerra no Irã. Só que eu fiquei 2 horas caçando essa notícia, não encontrei. Então ficou como boato. Mas o grande detalhe, eu acho aqui, é que por enquanto parece que não vai ter nada demais, senão o real já tinha caído mais em relação ao dólar. O dólar teria subido mais. Eu não sei quanto é que está hoje, mas devia estar 5,45, 5,48. Se realmente fosse ter um negócio catastrófico, já estava mais 6. Então isso é um sinal de que a galera não está crendo que vai acontecer alguma coisa, que eles estão achando que vai ter alguma solução. Talvez essa demora do Brasil dar uma resposta oficial tenha dado para alguns setores ali que estão analisando, falar que acho que não vai rolar nada demais não, se o Brasil já tivesse esperneado. Uhum. Mas eu acho que não é isso, cara, porque a gente tem 2 caminhos aqui. A gente tem o caminho da Colômbia ou o caminho da Rússia. O que é o caminho da Colômbia? A Colômbia, o Trump impôs tarifas, o presidente reclamou, depois ele apertou o negócio, o cara recuou. Uhum. Será que vai ter um recuo de alguma parte? Não sei. Na Rússia já é diferente. Quando começou a guerra na Ucrânia, os americanos retiraram a Rússia do SWIFT, começaram a impor sanções, congelaram bilhões dos bancos russos na Europa. Então, eu creio que a gente ainda tá difícil de analisar. Eu acho, aí tem gente que fala assim, poxa, mas se o Trump fizer isso, o Brasil vai quebrar e tal. E se o objetivo dele for quebrar o Brasil mesmo? Eu tô achando que ele tá a fim de quebrar o Brasil. Entendeu? Mas será que isso é capaz de quebrar o Brasil? Porque, essa pergunta é boa. Porque assim, o Lula, ele não parece estar querendo dar nenhum passo para trás, né? Na verdade, ele está sinalizando o contrário. Está sinalizando ali, pô, que ninguém manda aqui e tudo mais. Soberania e tal. Nesse sentido, eu concordo. Assim, a princípio, ninguém devia poder mandar aqui mesmo, tirando nós, com as merdas que a gente faz aí, né, meu irmão? Faz um monte de merda, mas é a gente fazendo, né? Ninguém fazendo por nós. E por outro lado, calma aí, tinha Puta, esqueci. Fugiu? Não, é que você tava falando que ninguém tá querendo recuar. Parece que ninguém vai recuar. Ninguém tá querendo recuar mesmo. Então, mas tinha um outro. Apesar de que o Trump sempre às vezes dá uma recuadinha no chicken out, né? Mas assim, nós não estamos querendo. Lembrei. Nós não estamos parecendo muito que vamos recuar, ou pelo menos assim como Estado, né? O governo. Parece que não. Parece que não. E assim, essas taxações ao Brasil, tirando... a gente está falando majoritariamente de commodity. Sim. Né? Tirando, sei lá, a Embraer, que tinha uns acordos para vender uns aviões para lá. Pega pesado para eles. Mas a gente provavelmente encontrará novos mercados. Assim. A gente pode, se essa taxa se realizar, a gente pode ter ali um momento de uma galera ir para o espaço mesmo, assim, pode ter uma galera que vai quebrar, né, provavelmente. Primeiro impacto, né? Mas em algum momento a gente se reorganiza. Sim. Né? Tem uma saída aí. Quebrar o Brasil... Tem uma saída. Eu não sei se ele consegue. É mais difícil. Mas, por exemplo, o cenário do Brasil quebrar... A gente tem, por exemplo, 3 cenários. Tem um cenário de risco mínimo do Brasil quebrar, um cenário de risco moderado e um cenário preocupante. No cenário preocupante, o Brasil os americanos iam insistir nessas taxas, o Brasil ia deixar de exportar para os Estados Unidos e ia exportar para os seus amigos dos BRICS, principalmente a China. E se, porventura, num pior cenário total, o Brasil for retirado do SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional, e o Brasil tiver com dificuldade de contrair empréstimo internacional, ficar isolado... Caso a OTAN e a Europa, a União Europeia, também imponham tarifas sobre o Brasil, o que não está descartado, o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, ele falou isso na mesma época que o Trump falou. Porque o que o Trump falou um tempo atrás, antes de chegar a essa ideia da tarifa? Ele falou, olha, os 3 vilões que estão patrocinando a Rússia na guerra na Ucrânia são China, Índia e Brasil. Aí eu falei, pô, mas por quê? Que eu tô fazendo? Ele falou, são os 3 que compram petróleo e diesel russo. Mas a Europa também compra... Com certeza. O problema é que o Brasil, cara, depois de 2022, quando começou a guerra na Ucrânia, ele se tornou o maior consumidor de diesel da Rússia. Então os caras estão olhando quem mais compra. A gente é um dos que mais compra. Aí o canhão virou para cima da gente. Entendi. Aí eles falaram, vocês estão financiando. Parem de mandar comprar esse material da Rússia porque vocês estão financiando a guerra. Se continuar,
a gente vai botar tarifas. Aí o Senado americano, na pessoa de um cara loucaço, Lindsey Graham, ele falou: nós estamos com um projeto de 500% de tarifa em quem comprar material da Rússia. Esse é maluco. Esse é malucaço. Mas é poderoso pra caramba. Ele tá em vários comitês e tal, comitê comercial, comitê de inteligência, é veterano. E ele disse, esse Lindsey Graham, que o Trump gostou do projeto e falou que vai assinar se chegar na mão dele. Você fala, pô, mas não é fixo 500%. Ele falou que é de 0 a 500. Então o Trump pode escolher 2 ou 499, né? Então, pô, isso aí seria preocupante pra caraca, né? Então, essa galera que tá nesse grupinho, Índia, China e Brasil, a gente pode desviar as nossas exportações para eles. Só que aí o que acontece? Se eles desligarem o SWIFT e talvez até desligarem o GPS, que ainda tem essa questão, a China ia oferecer esse serviço para a gente. E já está, isso já meio que está acontecendo, porque ontem chegou o Union Pay ao Brasil, que é o sistema chinês de pagamento. Quando eu olhei, você viu isso? Não vi. Foi ontem. Vinculado a uma fintech nacional que vai oferecer esse serviço. E eles estão programando para até o final do ano já ter serviço de cartão de crédito. Porque o que acontece na Rússia, por exemplo, e aí em vez da gente ir no caminho Colômbia, se for para a Rússia, Visa e Mastercard não funciona mais aqui. E aí como é que fica? Aí vem o CIPS, que é um sistema chinês, e mais o Union Pay para fazer esse pagamento. Só que aí o que acontece? A gente fica na mão da China, meu irmão. A China está com alguns problemas porque o crescimento chinês está abaixo do esperado, tem algumas questões internas também complicadas. Então, se a gente ficar dependendo da China e a China meio que der uma pipocada, a gente vai pro saco junto. Então, esse é o cenário do Brasil dar uma quebrada. A gente teria que se desligar completamente dos Estados Unidos, o que tudo aqui que a gente está falando é muito improvável, a chance é mínima, mas se você me perguntasse, Daniel, qual seria o cenário pior podrão que poderia dar uma quebrada? É esse cenário da gente ser desligado do comércio internacional, substituir o nosso sistema de pagamento pelo sistema chinês e a China ter alguma dificuldade econômica e uma crise lá resvalar numa crise aqui. Seria essa a dificuldade. Mas lembrando, é um cenário altamente improvável. O mais provável é que seja um cenário, uma crise mais light e daqui para frente, quem sabe, se os Estados Unidos conseguiram chegar a um acordo comercial até com a China, pode chegar com o Brasil também. Né? Então pode ser que haja um meio termo. Essa é a esperança. Mas eu acho muito prudente, às vezes, a gente viver um lema que é espere o melhor, mas prepare-se para o pior, né? Para você não ser pego de surpresa. Você não vai ficar igual maluco, mas você pode, pô, cara, se acontecer, eu tenho um planinho já. Não vou botar dinheiro nisso nem nada, mas já pensei sobre isso. Eu acho que vale a pena pensar nesse momento. Agora, se a gente tiver outros fatores, né? Tem pessoas que acham que as tarifas americanas podem quebrar os Estados Unidos, podem quebrar o mundo. Se a gente pega, por exemplo, eu sempre parto daquela ideia, né? Quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Essa ideia de tarifa é uma ideia que Napoleão Bonaparte usou quando ele fez o bloqueio continental contra o Reino Unido, né? O que ele falou? Ninguém vai poder mais comercializar com o Reino Unido para sufocar o Reino Unido. O que ele fez? Ele quebrou a Europa e quebrou a França. Ele tentando quebrar o inimigo, ele se quebrou. E aí começou o contrabando, começou o mercado paralelo, a galera começou a fazer... O Portugal, a família real veio para o Brasil, continuou fazendo esse comércio. Então, assim, isso já aconteceu algumas vezes, e ao contrário do que o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, diz, que tarifa é deflacionária, vai baixar o preço, porque as empresas vão voltar para os Estados Unidos e aí vai ficar tudo mais barato. Só que, pô, até a empresa voltar e ficar mais barato. Não, aí tá de sacanagem. Aí tem uma infra, né? E especialmente porque, assim, tem coisa... Apesar dos Estados Unidos não importar muito, assim, em comparação com todas as importações dos Estados Unidos, a gente é pequeno... A gente exporta para eles uns itens que são os americanos estão acostumados já, tipo café e laranja. Exato. Né? Que são coisas assim, porra, café e laranja. O que os caras tomam no café da manhã? Ou café, suco de laranja. Sim, né? Padrão. Então, consumo gigante. No mínimo, eu suponho que o preço desses produtos aí vai aumentar para os caras ali. Pode dar uma... Por volta dos 50% também. Né? Tem isso também. Porque o cara ele vai segurar, vai morrer nele. Nunca vi isso. Né? Que nem a taxa da brusinha lá. Não, estamos taxando é a plataforma. Mas quem paga é a gente, Quem compra, né? Então, fico pensando se isso também não atrapalha o próprio governo Trump. O que tu acha que tá passando pela cabeça dele, cara? Cara, aí assim, eu vou para um cenário mais curupira aqui agora, tá? Eu avisei que é curupira. Não, mas já te perguntei essa Existe esperando o interesse uma do resposta. Trump de quebrar os Estados Unidos também, pô.
Ele tem um interesse. Ele falou isso no início do governo. Ele falou, se o Jerome Powell, que é o diretor do Banco Central americano, não baixar a taxa de juros, a gente vai criar uma recessão para ele ser obrigado a baixar. Olha a maluquice do raciocínio. Então, isso já estava sendo falado antes da posse dele. Depois da eleição, ano passado, a galera está falando, Trump vai querer dar uma quebradinha nos Estados Unidos para poder dar uma volta por cima e fazer o famoso pump and dump, né? Que é você joga lá no lixo, compra tudo barato e depois joga para cima de novo. Parece que tem uma estratégia dessa. Por quê? Os caras têm trilhões de dívida americana para pagar. E a estratégia deles para pagar a dívida é criar uma recessão global, fazer com que o maior detentor de dívida americano hoje, que é o Japão, eles sejam... O Japão é o maior detentor, segundo é a China. Então, o Japão tem muito título da dívida americana. Aí o que acontece? Se você tiver uma escassez de dólar, que é nas finanças eles chamam de teoria do milkshake do dólar, é quando os Estados Unidos tomam algumas medidas que fazem com que os dólares voltem para os Estados Unidos. Por exemplo, um cenário de incerteza global, os caras tiram o dinheiro de países emergentes, com medo do país quebrar, e mandam o dinheiro de volta para os Estados Unidos. Quem estava com dinheiro investido em moedas de país emergente, volta para o dólar, né? A galera corre para o Porto Seguro. Então, isso é a famosa teoria do milkshake do dólar, que é como se você sugasse o dólar num canudo, né? Então, sugando o dólar e você tendo nessa instabilidade um aumento do petróleo, e o petróleo ainda, em grande parte, é comprado com dólar, né? O famoso petrodólar é isso. O mundo inteiro tem que primeiro comprar o dólar para depois comprar o petróleo. E o Japão não é autossuficiente em petróleo, e a economia japonesa é muito sensível à questão do petróleo. A economia japonesa já está fragilizada, porque no Japão tem um negócio chamado, que o mundo faz a partir da economia japonesa, que é o carry trade. Carry trade é quando o Japão tinha juros zero. Aí o que o malandro fazia? Pegava dinheiro emprestado. O cara pegava 1 milhão lá, ia devolver depois de 10 anos o mesmo 1 milhão, só que ele pegava 1 milhão e aplicava em países emergentes que estava dando 15% de juros. Pô. O Brasil está com 10,5%, está com 15%, não, agora é 10%, né, se não estou enganado. Então, só que isso só dá certo quando os juros ficam baixos no Japão. Se você pega uma fortuna no Japão achando que vai devolver igual e ele sobe os juros, aí essa carta, essa House of Cards aí desmorona, essa casa das cartas aí vem baixo. O Japão está começando a subir juros, meu irmão. Isso já gera uma maluquice nesse sistema financeiro, porque tem trilhões de dólares envolvidos nesse carry trade. Mas se o petróleo sobe, aí o que o Japão vai fazer? Cara, vai ter que caçar mais dólar para comprar mais petróleo para pagar mais caro. E se não tiver dólar, meu irmão? Se os Estados Unidos tiverem chupado o dólar todo, eles vão ter que vender os títulos da dívida para transformar em dólar para poder comprar petróleo. Então, é uma estratégia maquiavélica de quebrar o mundo, mas fazer com que os Estados Unidos consigam reaver ou retomar o controle sobre a sua própria dívida. E aí, depois disso tudo numa crise, sempre quando no movimento do mercado tem uma crise, baixa a taxa de juros para aquecer a economia. Então teria um contexto favorável para baixar os juros, a dívida americana ia ficar muito mais barata, eles iam pagar mais barato e assumir o controle da sua própria dívida. Então quebrar propositalmente o mundo é uma coisa insana, mas isso tem sido falado ipsis literis pelo Trump desde o início do governo. É porque não circula muito esse tipo de ideia, porque é contraintuitivo. Você fala, não, ele quer que os Estados Unidos seja próspero, não ele quebre. Mas tem um interesse de dar uma quebrada para, no final das contas, o mundo quebra, o dólar vai lá em cima, o dólar fica super valorizado, eles imprimem uma tonelada de dinheiro de novo para pagar a dívida, e aí conseguem pagar a dívida enquanto o mundo passa o sufoco e os Estados Unidos se recuperam mais rápido e vão virar os donos do planeta Terra, continuando nessa ideia dos Estados Unidos ser uma potência unipolar global. E nessa ideia também, por isso que ele gosta ou não gosta muito da ideia quando a gente começa a falar em fazer trocas usando outras moedas, né? Nunca nenhum presidente gostou e várias guerras começaram por causa disso. Isso se você quer arrumar encrenca com os Estados Unidos, fala que tu não vai usar mais o dólar, meu irmão. E é o que está sendo falado, né? Os BRICS, a proposta é isso, né? BRICS é o grupo dos países emergentes que não quer um mundo unipolar comandado única e exclusivamente pelos Estados Unidos, eles querem um mundo multipolar com várias zonas ali, né, de potências regionais governando simultaneamente. Mas não é também a China querendo, de certa... Porque assim, do BRICS inteiro, que tem país pra cacete agora tem 10 aí, vai entrar mais gente. Vai entrar mais gente. Do BRICS inteiro aí, quem é potência pra valer
é a China. A Rússia com potência bélica, mas está enrolada com a guerra Tá lá na passando, Ucrânia. tá lá com A Índia tem a sua expressão também, né? Mas a China é um outro, A China outro patamar. A China é o grande oponente agora. Até do ponto de vista cultural, É o né? arqui-inimigo. A China tem milhares de anos de sociedade, né? É um país Sim. que funciona meio que, se depender, não sei, posso estar falando merda aqui, mas parece que se você tem um negócio e ele dá certo na China, você nem precisa que dê certo em outro lugar mesmo, Sim. não. Né? Você já tem 1,5 bilhão de clientes Pois ali, né? se estiver rodando lá, tá legal. Então, o BRICS, ele é meio que um... não sei também, mas assim, aparenta que Sim. a China é quem manda, só que meio que dá as sombras, de certa forma, Também. ali no BRICS, assim, nas malandragens. Os caras Contrata uns capanga para fazer o serviço. estão jogando um jogo ali, né? Então, as decisões que são tomadas no BRICS ali, por mais que a gente... Isso aqui é total especulativo também. Tá. Suponho que, assim, é a China que toma, na verdade, as Sim. decisões ali no fim das contas. Deve ter um peso enorme, né? Porque é o maior de todos. ali, sim, com daquela certeza. galera inteira ali. E aí... Então, uma guerra americana contra o BRICS é quase que uma guerra direta contra a China. É uma antecipação dessa guerra. Na verdade, tudo isso que tem acontecido nas últimas décadas já é uma preparação para isso. Porque esses planos geopolíticos, assim, para você programar uma guerra com a China, impedir a China de ser a nova potência global, conforme um grande investidor como Ray Dalio profetiza isso, no livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, que é um tijolo, mas tem um videozinho legal, né, um resumo. Qual é o racional? O racional é o seguinte: para a gente impedir a China de ser uma potência global, racional do Pentágono, né? Dos planos lá da cúpula americana, a gente tem que, antes de eu brigar com a China, eu tenho que tirar de cena a Rússia e depois eu tiro de cena os amigos do Oriente Médio. Eu preciso tirar a Rússia e o Irã de cena, para depois os Estados Unidos partirem para cima da Rússia da China, e a China não tenha nenhum amigo para ajudar. Então, nós estamos vendo isso ser desenrolado já há muitos anos. Porque essa guerra que está tendo entre Ucrânia e Rússia, na verdade, os primeiros momentos disso é em 2003. Ela se esquenta em 2013 com o movimento da Praça Maidan, o Euromaidan, que a galera começou a reclamar contra o presidente, falando... Porque o que estava acontecendo é o seguinte: um presidente amigo da Rússia ganhava, os Estados Unidos derrubava o cara. Aí... o amigo dos Estados Unidos estava no poder, a Rússia derrubava o cara. Aí ficava essa dança das cadeiras, né? Teve uma hora que aí o angu azedou, virou um conflito. E acontece isso agora. Então, o que a gente está vendo acontecer na Rússia, principalmente de 2013 para cá, já é a preparação de envolver a Rússia num atoleiro para tirar os caras de cena. O cara chegar e falar: pô, China, tô enroladaço aqui na Ucrânia, não vou poder te ajudar agora não, meu irmão. E aí agora é a fase 2. A fase 2 é tirar o Irã. Então, devagarinho, depois do 7 de outubro, a gente vai vendo esse novo mapa do Oriente Médio sendo formado. Então, eu acho que a etapa 1 já rolou, ou está rolando ainda. A 2 começa agora para chegar na 3. O objetivo é sempre pegar a China mesmo. E nesse sentido, então, a gente não pode esperar um fim do conflito Rússia e Ucrânia tão cedo, né? Se isso daí estiver de fato rolando. Tipo, precisa que a Rússia invista... seus recursos na guerra. Gaste tudo ali. Exato. Para estar fraca, né? Daqui a um tempinho. Porque assim, mesmo que se a guerra acabar daqui a uns 2, 3 anos, a Rússia vai estar fragilizada do ponto de vista econômico. Com certeza. Né? Então, acho que a estratégia é essa: botar a Rússia no atoleiro, depois botar o Oriente Médio no atoleiro também, ou fazer troca de regime. Porque sempre que eles falam assim, a gente não quer trocar o regime iraniano, mas é exatamente o que eles querem. É sempre o inverso do que está sendo falado, né? Então, a ideia é essa: tirar o Irã, tirar a Rússia para poder partir para a China. E isso tudo que a gente está vendo acontecer já é a preparação desse cenário. É claro que partir para cima da China, o Ocidente partir, isso significa a Terceira Guerra Mundial, literalmente. Talvez seja esse fato, entre outros, que tem levado os bilionários a já fazer os seus bunkers ou querer morar em Marte, né? Porque eles já sabem que está na agenda essa encrenca. Alguns apontam aí para 2030, 2032. Eu não sei como é que está na agendinha lá do pessoal do Pentágono, mas tá para essa época. Então a galera tá correndo atrás aí do que dá para curtir antes da zebra chegar, né?